Muito bem, continuando a nossa série de sabatina com candidatos e candidatas ao governo do Estado, em 30 minutos os jogadores e jogadoras do Jogo do Poder irão sabatinar a candidata Ravena Castro, do PMN. Olá, candidata, boa tarde. Nós estamos com um probleminha no seu áudio, vamos já corrigi-lo. Enquanto isso, tem um recado, Juliana, para a gente dar. Já a gente vai falar com a candidata Ravena Castro. Agora, hora certa da Centromed Distribuidora, 1h34. A Centromed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico e Equipamentos Hospitalares tem 11 anos de atuação no mercado. Reconhecida pela sua excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. A Centromed fica na Avenida São Raimundo, 750, na Pissarra. O telefone é o 3222-5337. Centromed. A Centromed, distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares, está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. Centromed Distribuidora, Avenida São Raimundo, 750, na Pissarra. 86 3222 5337. Muito bem, agora sim, já estamos aqui com a candidata ao governo do Estado pelo PMN, Ravena Castro. Olá, candidata, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada, Ananias, obrigada demais jogadores, povo do Piauí. Estamos super felizes pelo espaço que a TV Meio Norte está nos abrindo aqui para estar hoje com vocês aqui nesta sabatina. Já a gente começa as perguntas, mas antes vamos conferir o perfil da candidata Ravena Castro. Veja na tela. Ravena Castro tem 36 anos e é a atual presidente estadual do PMN, partido pelo qual sempre militou e que vai disputar o governo do estado. Ela é jornalista, advogada criminalista e professora universitária do curso de Direito. Essa é a primeira vez que Ravena busca se eleger para um cargo executivo, mas já foi candidata em 2018 a uma cadeira no Legislativo do estado e em 2020 a vereadora de Teresina. Em ambos os pleitos não obteve êxito. Muito bem, agora sim vamos para a sabatina 30 minutos com a candidata Ravena Castro. Candidata, seu tempo começa a contar a partir da resposta a essa primeira pergunta. A senhora tem uma história de vida que é pautada na superação e sempre ressalta isso quando das suas apresentações neste pleito da disputa para o governo do Estado. Dentro do seu plano de governo, qual é a proposta? Qual é a ideia para garantir inclusão de piauienses que, nesse momento de dificuldade econômica, sobretudo no país e no Piauí, precisam deste apoio do poder público? Obrigada pela pergunta, Denise, e principalmente pela introdução. Não só no nosso plano de governo, mas no nosso projeto de governo inteiro, ele é voltado, sempre pautando como referência para as pessoas mais humildes, aquelas que vêm da classe popular, de baixa renda, de média renda, aquelas pessoas consideradas mais vulneráveis. E a prioridade dessas pessoas, ao incentivo à economia, ela será a referência no nosso governo, ela será uma prioridade no governo da Ravena Castro, porque é com este olhar de sensibilidade para o mais pobre, para o mais humilde, que foi recentemente mais afetado, que está mais vulnerável, principalmente por conta da recente pandemia, do qual a gente nem sequer saiu ainda, no qual nós vimos pequenas e médias empresas fechando, pais e mães de família, arrimos de família, pessoas perdendo os empregos, sem condições de arcar com o sustento familiar,
tendo aí sua renda familiar comprometida, atrasando seus compromissos, alguns até desempregados. A gente nota muito por onde a gente anda, nas visitas que a gente faz. A principal reivindicação que as pessoas nos fazem é emprego. Eles chegam a nos pedir emprego. Ai, me consegue um emprego, me consegue uma vaga não sei onde. E as pessoas estão muito carentes e necessitadas de locais, de novos postos de trabalho, de incentivo à economia para que elas possam colocar suas empresas para funcionar, sobretudo aquele pequeno e médio que está mais vulnerável, que não teve a condição de continuar com a empresa, que não teve a condição de pagar os impostos, de pagar os direitos trabalhistas e de permanecer com o seu negócio aberto devido à crise da pandemia e também devido a uma falta do maior incentivo por parte do governo. E é para esse que a gente quer olhar nesse momento, abrindo novas linhas de crédito, olhando para o pequeno e médio empresário que foi bastante afetado, abrindo novos postos de trabalho, fazendo incentivos fiscais para que as empresas possam voltar a olhar para o Piauí e gerar emprego e renda para o nosso povo. Incentivar o empreendedorismo feminino para que as mulheres possam ter a sua economia própria. E isso influi em tudo na vida, em como ela se posiciona para a sociedade, em como ela leva a família, sobretudo falando da dignidade, sobre os compromissos que ela tem que arcar enquanto arrimo de família. Então, nós pensamos na economia de forma macro, para toda a sociedade e principalmente dando aí uma ênfase na mulher e nos mais necessitados. Vamos rodar com os jogadores e jogadoras. A pergunta agora é da jornalista Sávia Barreto. Candidata, nessa eleição a gente tem observado, de certa forma, um protagonismo da questão nacional, ou seja, dos candidatos à presidência da República relacionados aos candidatos ao governo do Estado. Alguns candidatos reforçam essa vinculação e outros rejeitam essa vinculação. Como é que a senhora observa esse impacto do candidato à presidência da República na candidatura ao governo do Estado e também sobre o seu posicionamento? Qual é o seu candidato, em quem a senhora vota para a presidência da República? A polarização, inegavelmente, está refletindo em todos os estados. Isso beneficia uns e atrapalha outros. O cenário nacional tem refletido nas grandes candidaturas. Quando eu digo grandes candidaturas, eu falo de partidos políticos que têm maiores estruturas para arcar com suas campanhas e apoios políticos de prefeitos e vereadores de interior. Isso tem, de certa forma, ajudado eles e atrapalhado quem vem de partido pequeno. Mas é importante notar, principalmente quando eu me apresento ao piauiense, eu lembro que o piauiense tem opção, que as candidaturas existentes, principalmente a nível estadual, elas não são apenas de filhos de Lula e filhos de Bolsonaro, que existem, assim como a nível nacional, a nível estadual, outras candidaturas, oportunizando que o piauiense possa votar em outras pessoas, que não existem só esses candidatos, que existem muitos projetos de governo para contemplar o piauiense, como é o caso do PMN, para melhorar a vida do piauiense. E o Brasil, ele está bem, o Brasil e o Piauí, ele está muito além da questão presidencial, dessa disputa presidencial que se mostra polarizada e que nos coloca numa posição de tentar quebrar esta polarização para mostrar que nós existimos, que nós temos bons projetos e que o piauiense tem opção, além dos filhos de Lula e os filhos de Bolsonaro. E a senhora vota em quem? Bom, o meu partido, PMN, nacionalmente, decidiu por não participar de apoio nem lançar candidatura presidencial. Liberou os estados para decidir sobre isso. Hoje à noite, logo mais, na live das excluídas, do meu Instagram, Ravena Castro, pedindo a permissão aqui para divulgar, Ravena Castro Pi, nós vamos estar assumindo uma candidatura presidencial. Eu queria contar com a audiência de vocês. Antecipar aqui no eu vou entregar minha Uma surpresa. pista. Hoje a gente vai se posicionar a respeito de uma candidatura majoritária a presidente e vamos assumir um candidato a presidente aqui no Piauí. O PMN vai se posicionar. Nós mostramos aqui que a live é com o Lourdes Mello, não é? Sim, a live das excluídas, para falar e opinar sobre os debates Lourdes Mello é Lula. excluíram.
Não, mas aí a gente está falando sobre os debates que nos excluíram, aqueles que tentaram nos calar, que não foi o caso da Meio Norte, que se mostrou como um dos grandes sistemas que democratizaram os espaços. Foi uma das primeiras emissoras que nos convidou. Colocou todo mundo, os 9 candidatos, mostrando para o Piauí quem são as opções. Está de parabéns, nós estamos agradecidos, felizes, mas vamos opinar, falar, comentar sobre aqueles que tentaram nos calar, logo mais na live das excluídas, eu e a professora Lourdes. Kátia? Candidata, a senhora se coloca muito e fala muito, né? Tem uma forte presença nas redes sociais, é inevitável falar de vida pessoal, né? Quando se é presente e atuante nas redes sociais. E um destaque muito importante é a sua questão como mãe solo. Tem um diagnóstico da situação dessas mães no Piauí, porque são situações diferentes, né? Em cada região, cada mãe, de uma forma, tem dificuldades diferentes. E que projetos o seu governo tem para essas mães? A maternidade atípica ela é uma realidade não só do Piauí, mas eu acredito que do Brasil. São aquelas mães, as famílias monoparentais, aquelas que são arrimo de família, aquelas que são chefe de família, que cuidam da família sozinha ou sem a ajuda de outros familiares. No meu caso, eu tenho uma filha de 8 anos de idade, vivo com ela e vivo com os meus pais, mas sou arrimo de família, porque meus pais não estão trabalhando atualmente. E toda a renda familiar depende do meu trabalho. Então, não diferente da minha situação, existem muitas piauienses. E essas piauienses, traçando um diagnóstico, analisando, elas são pessoas de classe média baixa. Pessoas que dependem da renda do trabalho para sustentar suas famílias, muito parecido com os aposentados, que para cada aposentadoria de uma casa geralmente tem 4, 5 pessoas. Então, há para nós essa preocupação, até porque é uma coisa que a gente já sentiu na pele, sabe a dificuldade, e como mulher que somos, nós temos a sensibilidade de saber que tipo de dificuldade essas pessoas passam, que essas pessoas precisam ser priorizadas, que elas precisam de políticas públicas que possam incentivar e ajudar, porque é muito difícil, como mulher, sem apoio, conseguir levar o sustento familiar em tempos tão difíceis. Já fomos tão feridos pela pandemia, já olhamos para um lado e para o outro, às vezes não tem a figura do provedor familiar que possa estar auxiliando do lado, quando você tem que assumir o papel de provedora familiar e não tem um apoio, não tem quem ajude, ou seja, você tem que se virar sozinha. Então o governo tem que ter um olhar mais sensível para estas famílias, para essas mulheres que não têm apoio, e priorizá-las de forma a desenvolver políticas públicas efetivas que possam possibilitar que elas possam estar garantindo o sustento familiar e outros meios de dignidade para essas famílias. Apoliana? Candidata, o debate nessa eleição, na verdade, nos últimos anos, os debates políticos, quando eu falo debate político, não só a figura daquele encontro entre os candidatos, mas a discussão política no processo eleitoral, tem ido muitas vezes para o lado pessoal. Os candidatos atacam uns aos outros com questões pessoais relacionadas às suas vidas, às vezes até íntima, como a gente está vendo nesse processo de eleição. Eu já vi a senhora defendendo que é importante que o eleitor conheça quem são essas pessoas na sua vida, na sua família, no seu convívio, né, pessoal, mas a senhora não acha que esse tipo de discussão acaba ofuscando, contaminando o debate propositivo de ideias, de propostas mesmo que o cidadão está interessado em ouvir? Eu queria saber da senhora como é que a senhora analisa toda essa situação. Eu acho super importante a pergunta que você fez, porque me oportuniza fazer um esclarecimento. Quem conhece a nossa luta, porque sou militante de causas sociais em defesa da mulher, quem já conhece o nosso trabalho, é um trabalho que a gente faz voluntário, sabe que nós sempre defendemos os direitos da mulher vítima e do empoderamento feminino. Então, nós não podemos confundir nesse momento que as mulheres, e nem confundir o papel do feminismo. O feminismo, ele não é pregar que a mulher seja superior ao homem, é um movimento que visa equiparar, igualar, garantir direitos a mulheres iguais aos homens.
Então, nós não podemos pregar que mulheres sejam superiores a homens. Nós não estamos aqui para isso. A doutora Ravena, advogada, sempre defendeu mulheres vítimas. Mas, inegavelmente e infelizmente, eu tenho que considerar que dentro da sociedade existem mulheres que não são vítimas. Existem mulheres que, por algum motivo, queiram até estar ou passar no papel de vítima, como o caso, vou exemplificar, Elise Matsunaga, Suzane von Richthofen, vou levar para a dramaturgia, Nazaré Tedesco, Carminha da Avenida Brasil, Paola Brat. Então, assim, não existem pessoas que são acima de qualquer suspeita, principalmente quando você se coloca numa disputa eleitoral para um cargo eletivo e se trata, no caso em específico aqui que se quer mencionar, como um ex-gestor público. Gente, no mundo inteiro, as pessoas públicas, elas não podem achar que elas estão blindadas da investigação social. A senhora está falando da candidata Jéssica? Estou, porque quando se faz essa pergunta, se remete mesmo que involuntariamente a ela. O funcionário público, quando ele vai passar pelo concurso público, você que é concurseiro, você que já é funcionário público, você sabe muito bem que você tem que passar pelaquela fase chata que é da investigação social, que vão saber o que você já fez da vida, o que você deixou de fazer, que vão saber como é teu relacionamento com a tua vizinha, se tu já cometeu violência doméstica, se tu bebe até cair no outro dia. As pessoas querem saber, sim, o que fazem os filhos do Bolsonaro quando eles não estão trabalhando. Se o Lula bebe uma biritinha, se ele comete violência doméstica contra a mulher, se o Kennedy teve realmente algum problema lá com a Mônica Lewinsky, de nível nacional, se os governadores, deputados estaduais batem nas mulheres, se eles frequentam zonas, cabarés e tal, as pessoas querem saber, porque é importante que se conheça o comportamento e o procedimento daquelas pessoas que são postulantes aos cargos de poder da administração pública. E isso daí ninguém tá defeso dessa blindagem, até porque o cidadão, ele se submete a esse tipo de investigação. Quando você vai fazer um concurso público, está lá, fase de investigação social. Isso qualquer pessoa que queira passar por um concurso público. Quando você vai para uma empresa, eu quero trabalhar no meio norte, então estou pedindo emprego aqui, eu estou fazendo um exemplo, eu coloco o currículo bem aqui e vão me pedir 2 a 3 empresas que eu já trabalhei. Para quê? Investigação social. Liga para saber como foi a conduta da Ravena quando ela passou lá. Então é de interesse conhecer a verdade sobre as pessoas. Tem um ditado que diz, gente, que 90% é só marketing da imagem do que as pessoas te passam, só 10% é a verdade. Então, eu quero ter um compromisso com as pessoas que querem saber da verdade. Eu falo para essas querem saber o que é de verdade. Agora, quem quiser continuar enganado, não tem problema, continua enganado, acredita no que te dizem. Se você quiser só acreditar no que te dizem, você não precisa fazer o esforço mental para saber quem está te enganando, quem está falando a verdade. Quem ostenta ser uma coisa e na vida privada é outra. Vou fazer outra analogia rápida, se me permitem. Agora, recente, nós tivemos o caso de um médico que estava cometendo, um anestesista, cometendo estupros com mulheres que estavam ali sedadas. Se, a meu ver, se tivesse sido feita uma investigação social antes de contratar aquele médico, aquelas mulheres não teriam sido vítimas. Se nós soubéssemos quem são as pessoas que cuidam das nossas crianças, antes de contratá-las, nós já saberíamos que elas não estariam aptas para estar com nossos filhos e vitimá-los com violência sexual. Então, a investigação social, ninguém está blindado dela. As pessoas comuns, elas estão aí para isso, elas se submetem a isso. E principalmente o ex-gestor, que deve explicação à sociedade, ele não pode querer se blindar, porque essa blindagem de saber quem são de fato as pessoas só beneficia o gestor. O povo continua cego, sem saber da realidade, mas é um direito que o povo tem, de ter acesso à informação ou não. Porque, afinal de contas, o pior cego é aquele que não quer ver. E eu não tenho um compromisso com a mentira, com a enganação. Eu vim da advocacia e sou da advocacia criminal, sempre vou ter essa postura denuncista, aguerrida, e meu compromisso é com a verdade. Não tenho problema pessoal nenhum com ninguém, mas eu acho que estamos numa disputa e ninguém está blindado da investigação social. Ari? Boa tarde, candidata. Muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Eu quero retomar aquela pergunta que a Kátia D'Angelis fez à senhora.
porque a senhora sempre posta nas redes sociais, com muito carinho, falando da sua filha, que tem uma síndrome chamada TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um problema que surge na infância, né, neurobiológico, para quem não sabe. E eu já tratei desse tema aqui algumas vezes no meu programa, porque ainda muitas mães não têm informação, não têm orientação sobre isso. Como governadora, a senhora vai gerir políticas públicas voltadas para as mulheres, também para a infância, para a primeira infância. A senhora vai ter uma atenção especial a esses casos de crianças com deficiência, crianças com síndromes raras. Gostaria que a senhora falasse desse tema. Boa tarde, Ari. Obrigada pela pergunta. Eu sou mãe de criança portadora de TDAH, está com mais ou menos 1 ano, que a minha filha de 8 anos de idade foi diagnosticada com TDAH, transtorno do sono e dislexia. Ela tem 8 anos de idade e ainda não conseguiu ler e escrever. Recentemente foi sancionada uma lei a nível nacional para que tivesse a proteção e maior assistência a essas crianças. Mas a nível local, estadualmente, a gente não vê à risca essa lei sendo cumprida. Para que se assegure de fato e tenha aí uma parceria entre a educação e a saúde, um compromisso firme de fato para cuidar dessas crianças portadoras de qualquer tipo de transtorno, não só vou restringir ao TDAH, no caso da minha filha, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas o outro importante também é o autismo e não só os problemas de natureza física, de deficiência física, mas também como aquele de natureza mental. E não vou restringir apenas esse incentivo à saúde, ao maior investimento na saúde para estas pessoas, especificamente, não só para as crianças, mas também para os cuidadores, as famílias, as mães, como no meu caso, a saúde mental dessas pessoas, porque querendo ou não, quem cuida de crianças, de familiares, de pessoas que têm esse tipo de problema, elas recebem uma sobrecarga mental muito forte e isso termina por adoecer as pessoas. Inegavelmente, Teresina, que é onde eu vivo, é uma das capitais com maior índice de suicídio, de pessoas adoecidas mentalmente, e isso são números gravíssimos e que nós não vemos na prática como política efetiva. Até propaganda tem, o mês do combate ao suicídio, mas na prática é um problema que grita e nós não temos uma saúde pública efetiva que visa garantir uma saúde digna para essas pessoas. E a gente viu isso na pele do ano passado para cá, eu pessoalmente com o problema da minha filha, que me deixou muito sensível para trabalhar bastante a área da saúde, para que as pessoas possam ser melhores atendidas aqui no estado do Piauí. Candidata, nós estamos há 30 dias da eleição. Os números das pesquisas de intenção de votos ainda não a colocam em uma disputa de segundo turno ou em uma vitória no primeiro turno. Como a senhora pretende trabalhar esses últimos 30 dias para conseguir reverter essa situação, para conseguir avançar? O que a senhora vai marcar nesses próximos 30 dias na sua campanha? Ananias, eu sou do time que acredita que ninguém está eleito antes da hora. Que assim como os que já se julgam eleitos, do dia para a noite as coisas podem mudar. É até um jargão que a gente fala no meio partidário, a gente dorme de um jeito, dorme candidato, acorda filiado, dorme de um jeito, acorda de outro. Em política as coisas são muito dinâmicas e a melhor pesquisa que existe realmente é ouvir a voz rouca das ruas e esta vai expressar de fato quem vai ser o governador no dia da eleição. Então nós estamos na posição de desigualdade, porque somos de partido pequeno, mas graças a Deus temos à nossa disposição os veículos de comunicação que têm democratizado o espaço, temos as ferramentas de internet. Queremos pedir que o povo piauiense, de origem humilde, que se sinta representado, ajude a passar a nossa mensagem, seja aí um multiplicador da nossa campanha. Você que quer estar junto com a gente já tem recebido várias adesões e trabalhar um planejamento estratégico que já temos e vamos desenvolver fortemente agora nesses últimos 30 dias dentro da estrutura financeira que temos. Fizemos já rota para o sul, rota para o norte, para que possamos aí estar nas principais
ou pelo menos cidades estratégicas para que possamos levar a nossa mensagem de sul ao norte do estado e principalmente pedindo ao piauiense que nos ajude a chegar nos locais mais distantes, porque fisicamente nós sabemos que nós não vamos conseguir chegar, mas com a ajuda do piauiense, do povo mais humilde que se sentir representado, nós temos a certeza que nós podemos sim ter isso nessas eleições, porque quem vai decidir essa eleição não é quem está dizendo que já está eleito, não. Quem vai decidir essa eleição é você que está em casa, é você que sente na pele, é você que precisa, é você que vai ser o destinatário do próximo governo. Sávia? A senhora já denunciou nas suas redes sociais ataques que sofreu, principalmente na internet, porque tem muitas pessoas que usam ali da ferramenta de estarem anônimos para proferirem esses ataques. Em particular, essa virulência, essa agressividade é maior com mulheres que se posicionam, que defendem ali as suas ideias. Como é que a senhora lida com esses ataques e se a senhora vê que isso é uma forma também de desincentivar outras mulheres que gostariam de estar na esfera pública, ocupando espaços e terem uma voz também na solução dos problemas do Estado? Muito boa sua pergunta, Sávia. Bem no início, assim que eu me lancei candidata, eu recebi alguns ataques de militâncias digitais fortes, mobilizadas, para aquilo dali, que depois foi até confirmado, que eram pessoas ligadas, inclusive, a diretórios de partidos políticos, que estavam fazendo xingamentos, inclusive muito pesados, fui chamado de Hitler, de psicopata, logo no início, na tentativa de desestabilizar a nossa campanha, a nossa candidatura, que a gente estava ali pré-lançando naquele momento. Depois também chegamos a saber que de calúnia, de difamação, de bastidores, de corredores, porque Teresina é pequena, as conversas rodas, na hora da política a gente tem amigos em comum e termina ficando sabendo das coisas. A pessoa que está na vida pública, ela tem que saber que ela está exposta a todo tipo de coisa. A gente está aqui, a gente pode receber ataque, a gente pode não ser eleito, a gente pode ser eleito, a gente pode ser até agredido, como foi o caso da facada do Bolsonaro, e até que Deus o livre, que não vai ser o meu caso, morto. Acontece, quem está na vida pública se candidatando, está para tudo. Agora, cabe a nós fazer a separação do joio do trigo e também saber identificar de onde estão partindo esses ataques, se é na tentativa de descredibilizar. Eu queria até aproveitar aqui e dizer que eu fui recentemente atacada na minha profissão, né, com aquele no último debate chamado de doutora. Aquele doutor ali, ele atingiu não a Ravena, não a candidata Ravena, mas atingiu a minha profissão. E a profissão de qualquer pessoa, que a nosso ver é enxacotável. A profissão da pessoa, o meio pelo qual ela provém o sustento familiar, é o que há de inatacável, porque eu posso ter até antipatia, eu posso ter aversão, eu posso não gostar de determinado candidato, eu posso falar da vida pessoal, eu posso dizer que não gosto, que não concordo. Por exemplo, vou fazer um exemplo, eu posso dizer que não concordo, nem gosto nem do Ananias nem da Sávia, que não é o caso, é um exemplo. Mas eu nunca poderei dizer que o Ananias é um jornalistinha e que a Sávia é uma jornalistazinha, porque a profissão deles é o que leva o sustento familiar para dentro da casa deles. Então, atingir a minha profissão, algo que eu lutei muito para me conseguir, que só Deus sabe o que eu lutei para conseguir a chegar a ser hoje uma profissional e viver da minha profissão, para mim foi uma tentativa de tirar o pão da boca da minha filha. O que torna até contraditório um discurso de alguém que prega o incentivo à economia, o incentivo de que pessoas possam assumir mais postos de emprego, mais postos de trabalho, quando você pega e atinge diretamente a profissão de uma pessoa. Você pode me xingar, você pode me chacotar, você pode me chamar de Hitler, de psicopata, de gorda, de feia, de inarticulada, mas não ataca a minha profissão. Não ataca a profissão dos outros, porque é muito complicado saber como foi que as pessoas conseguiram chegar até lá, e profissão é meio de garantir a dignidade das pessoas. É o que garante que no final do dia eu vou levar a sacola de pão para minha casa para jantar com a minha filha, com os meus pais que são desempregados. É colocar em xeque a credibilidade do meu trabalho. Então fica muito complicado manter um discurso de incentivo à profissão quando você ataca a profissão das pessoas, na tentativa de descredibilizar, de fazer com que você
perda clientes, que você... É uma coisa, nosso bem inatacável. É atacar diretamente aquele pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ataque as pessoas, mas não ataque as profissões. É uma forma muito desrespeitosa de lidar com o povo do Piauí. O meu protesto, a minha resposta, eu fiquei até devendo, porque no dia eu não tive tempo para falar. A senhora, mais uma vez, se refere à candidata Jéssica. Foi exatamente este episódio registrado no debate. As senhoras já conversaram, já tiveram essa oportunidade, já buscaram desarmar algum entendimento, ou isso vai ficar para depois? Ananias, os momentos que tivemos foram nos debates e eu tive a oportunidade de fazer 2 perguntas que, a meu ver, foram pertinentes. Uma foi sobre licitação e outra foi sobre indicação política nas partes da administração pública. E a todas essas perguntas eu tive apenas ataques pessoais, e aí foi onde gerou toda aquela história que alguns classificaram como pessoal. Mas nós estávamos ali para um debate propositivo. Fiz perguntas que diziam respeito às temáticas e recebi ataques como respostas. E aí, até agora, não tive resposta das perguntas que fiz, não tenho nenhum problema pessoal com a candidata, muito pelo contrário. E tem outras candidatas na disputa, a Lourdes Melo, que vai estar daqui a pouco comigo na live, a Madalena, e a gente se respeita, entendeu? A gente se respeita, eu sempre respeitei a representatividade feminina. Ninguém está aqui para destruir mulheres, não, a gente está aqui para empoderar mulheres. Agora que dentro dessa nossa classe feminina, existem aquelas pessoas que têm um comportamento diferente. E não existe só as mulheres vítimas, existem as mulheres infratoras e nem em todas elas estão aí blindadas. Elas não estão blindadas, estão sujeitas à apreciação não só do judiciário, mas sob o crivo da opinião popular também. A nosso ver, nós não temos problema nenhum, muito pelo contrário. A gente está aqui para empoderar, a gente respeita, e está à disposição para conversar, não temos problema nenhum. O exemplo que eu quero deixar para minha filha é um exemplo bom, não é um exemplo de intriga, de maldade, isso a gente não incentiva, não. Candidata, não temos tempo para mais uma pergunta, a senhora tem esse tempo final, 1 minuto e 54 segundos, para as considerações finais. Piauiense, aqui quem fala é Ravena Castro, a candidata do PMN, meu número é 33. Eu sou uma mãe de família, arrimo de família. Eu, como bem disseram no início, eu morei no fundo do quintal da casa dos meus avós. Eu sou filha de pais desempregados. Hoje eu sou arrimo de família. Eu já vi o meu pai passar mais de 12 anos no fundo de uma rede dentro de casa, com depressão, que é uma doença psicológica que precisa ser tratada. Eu já soube o que foi ter que trabalhar desde muito nova para sustentar a família, desde 12 anos de idade que eu fui vender pulseirinha na rua para sustentar a família. Eu já tive que trabalhar bem cedo, de toda forma, de vendedora, de ambulante, de vender bombom, de trabalhar em call center, de trabalhar na empresa dos outros, de ter que ver nos estudos a tábua de salvação, porque não tinha outro meio de ascensão social. Eu não tinha como salvar a minha família, eu não tinha como sustentar a minha família, igual você que é de baixa renda, você que é pobre, que vê nos estudos a tábua de salvação para dar o sustento familiar para a sua família. Então a gente sabe a luta que passa o povo pobre pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo emprego, pela dignidade. E nós estamos aqui para as classes mais pobres, para as mais humildes. Eu não estou aqui pelas elites. Eu estou aqui porque eu quero mostrar que a gente pode fazer diferente e que é possível fazer com boa vontade e com alguém que já viveu na pele e sabe das necessidades do povo piauiense. Então me ajuda, vamos junto, porque é um governo do povo, é um governo que vem das classes populares. O número é o 33 para governador e eu preciso que você vote para federal também no 33 para que a gente possa eleger deputados federais junto com o PMN. Muito obrigado, candidata Ravena Castro, do PMN, pela entrevista hoje aqui no Agora Jogo do Poder. Eu que agradeço. Olha, agora 2 horas e 7 minutos, hora certa do Carneiro na Brasa da Zefinha, o restaurante que é especializado na culinária piauiense. E agora tem uma novidade, está inaugurada a Pizzaria da Zefinha, isso mesmo. O restaurante você já conhece, funciona de 10 da manhã à meia-noite. A pizzaria está aberta de 4 da tarde à meia-noite, sempre de terça a domingo. Carneiro na Brasa da Zefinha, fica na rua Professor Clemente Fortes, 2260, São Cristóvão.
Carneiro na Brasa, da Zefinha. Olha, e chegamos a mais um fim de semana cheio de economia para você. É o Boteco e Churrasco de aniversário do Mix Mateus, que chegou com muita oferta boa. É a sua chance de aproveitar um show de economia das nossas melhores bebidas e cortes de carne. Vamos até domingo, dia 4. E não se esqueça de participar da promoção de aniversário. Como é que você faz? Você concorre a 1 milhão em vales compras, iPhones, caminhões de prêmios e 10 anos de compras grátis. A cada R$100 em compras, você recebe um número da sorte. E chegou a hora de levar as melhores bebidas para abastecer o seu comércio e carnes saborosas para o seu negócio de espetinho, para os seus clientes ou então para a sua família. Tudo com economia e qualidade que você merece. Aproveite, é o Boteco e Churrasco de aniversário do Mix Mateus. Só até domingo, confira. Suas bebidas e carnes preferidas com ofertas. Aproveite o Boteco e Churrasco de aniversário. Linguiça toscana Belo no quilo 13,79. Coxa com sobrecoxa de frango quilo 11,69. Peixe tambaqui o quilo 10,99. Cerveja Heineken 350 ml 3,89. Arroz panela de ouro 5 quilos 17,90. E de segunda a quinta tem mais ofertas especiais do aniversário. Beba com moderação. Você já sabe, eleições, o seu voto é no Meio Norte.